Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar uma contribuição para o trabalho de senhoras, o qual nós fazemos durante a semana e postamos nas terças-feiras. Queremos de início agradecer a todos aqueles que assistiram aos mais de 500 visualizações que nós tivemos, mais de 100 likes, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então agradecemos a todos que participaram, que compartilharam, que deixaram o seu comentário. Nós acreditamos muito que é um canal em que Deus ele vai usar para poder estar abençoando grandemente as pessoas. Semana passada nós falamos a respeito do semeador. E essa semana ainda vamos continuar nessa parábola, porque daqui nós iremos extrair um profético, um ensinamento para as nossas vidas. O que é profético? Profético é a mesma coisa de prever, né? É aquilo que ainda vai acontecer. E como base aqui do profético, qual a pergunta ficou para a gente aprofundar essa semana para o trabalho de senhoras, é a respeito de, nós temos um ensinamento que é a parábola, e dentro do ensinamento, dentro da história, nós iremos extrair um profético, o que Deus está querendo dizer para nós nos dias de hoje. A história conta há mais de 2000 anos atrás, né? Está relatada há mais de 2000 anos atrás do acontecimento, porém nós iremos extrair algo para nós hoje. O que Deus está querendo para nós hoje. Então, a profecia é o mesmo que prevê, né? E a gente acredita, o cristão, ele acredita que as profecias, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o qual nós estamos vivendo esse período agora, né? O único cuidado que nós temos que tomar, temos que ter com questão de profecia, é porque existe 3 tipos de inspiradores, né? A gente tem a inspiração humana, nós temos a inspiração do maligno, porque a gente vê pela própria palavra, né? Que Pedro ali, ele foi citado, o inimigo usou a boca dele, e o Espírito Santo. Então, nós precisamos nesse momento agora termos uma ação do Espírito chamada discernimento do Espírito. Discernimento de Espírito, para que você possa distinguir uma coisa da outra. Olha, aqui está sendo inspirada por Deus, pelo homem ou pelo inimigo. Então é para isso que serve o discernimento de Espírito. Então, vamos voltar aqui à questão da profecia. Então a pergunta é: destaque o sentido profético na parábola quando o Senhor Jesus se dirige aos discípulos. A frase a qual ele usa aqui para falar com os seus discípulos é a respeito de que a vós é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Aqui Jesus está deixando um ensinamento bem claro. Ele era conhecedor dos corações que ali estavam. Ele sabia a intenção de cada coração. Ele conhecia o coração dos seus discípulos, ele conhecia o coração da multidão, e exatamente por isso, às vezes, é porque nós não nos aprofundamos nos mistérios da palavra. Aquela questão de o véu do templo se rasgou, o Santo dos Santos agora está aberto, todos que quiserem podem entrar. Não é assim que funciona. O véu do templo realmente foi rasgado de alto a baixo. Mas o que nós precisamos entender é que não é qualquer um que vai entrar. Porque as exigências
os requerimentos para a entrada do tabernáculo, lá no Santo dos Santos, continuam o mesmo. O ensinamento, foi aberto agora, qualquer um pode entrar. Não, não é assim que funciona. É por isso que às vezes muitos são levados por vã conhecimento, por inspiração humanas. Então, mas não é assim que funciona. O véu do templo se rasgou e hoje está aberto, mostrando que hoje os mistérios de Deus estão lá dentro. A Arca da Aliança está lá. E dentro desse ambiente espiritual, continua a mesma coisa. Só entra lá o sacerdote, que se santifica no sangue, que tem as vestimentas, que é de família sacerdotal. Então, assim, não é porque abriu que vai banalizar, qualquer um pode entrar e fazer de lá o que quiser. Não. As diretrizes, os ensinamentos, as doutrinas continuam a mesma. Para entrar lá, meu irmão, você precisa viver a palavra. Para estar lá, você precisa fazer menção do sangue. Para estar lá, você precisa entender o seu chamado. Para entrar lá, você precisa ter uma vida de santificação com Deus, porque é o Santo dos Santos. Então, assim, não é porque está aberto que vai banalizar. Então, assim, não é porque a Bíblia ela está disponível para todos que quiserem, mas não é todos que serão salvos. Porque só é salvo aquele que alcança o mistério da palavra. Quantos historiadores hoje, quantas denominações procuram a questão as figuras que tabernáculo, a mitra, o cajado, isso, usam essas figuras históricas para colocar dentro dos seus templos. É porque ali eles podem usar aquela alegoria para poder mostrar que Deus está presente, que isso e aquilo outro. Quantos procuram a Arca da Aliança e não sabem para que lado está? Mas quando você pega uma inspiração do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Ele lhe mostra que nós estamos valorizando mais o histórico do que o profético. Porque hoje nós temos a Arca da Aliança e não a valorizamos o quanto ela tem o seu verdadeiro valor. Mas isso é profético. Nós não estamos falando aqui de uma arca feita de ouro, coberta, que tinha 2 anjos e que lá... Não estamos falando disso. Não estamos falando daquilo que é palpável. Não estamos falando daquilo que pode ser visto com os olhos humanos. Porque a multidão procura isso. Aquilo que ele pode tocar, aquilo que ele pode ver. Só que o profético não é isso. O profético você só consegue alcançar quando o Espírito Santo te revela. Então o que acontece aqui? Você procura a questão da Arca da Aliança. A Arca da Aliança hoje é a palavra, é a Bíblia. Quando você abre ela e alcança os mistérios, você vai ver que lá dentro tem os ensinamentos do Pai, do Filho e do Espírito. São 3 ações que está dentro da palavra, que comprova que a palavra é realmente a arca profética de Deus. É o sinal de que Deus está presente na sua vida. Mas o que acontece? Não a valorizamos. Às vezes valorizamos livros de autoconhecimento, de automotivação, que vai nos deixar rico, que é um romance ou aquilo outro. E não valorizamos a Arca da Aliança, a qual temos dentro de casa. Quantas Bíblias temos de estudo disso e daquilo outro, e às vezes não a valorizamos como ela merece. Então, a Bíblia, ela é o histórico. O que está pedindo, qual era o objetivo de Jesus aqui? Era trazer um ensinamento de que a multidão é dado ouvir as histórias do reino. Mas a revelação, entender o reino, é dado somente para quem? Para aqueles que ouvem e guardam. Aquele que ouve e valoriza.
aquele que ouve e põe aquilo em prática na sua vida. Então é exatamente por isso. Não é porque teve 200 pessoas em um culto e que para todos os 200 a mensagem chegou clara da mesma forma. Não. Por quê? Porque aos escolhidos, aqueles que abriram mão para viver uma vida contínua com o Senhor, é dado a conhecer os mistérios. É isso que Jesus ele quer deixar bem claro. Espero que possa estar ajudando as irmãs nisso. Então, assim, o mistério da palavra é algo extraordinário, mas não é revelado para qualquer um. O véu do templo se abriu. Quantos que estão aí dizendo que qualquer um pode entrar? Mas não é assim que funciona. Senão banaliza o lugar santo e o lugar santíssimo. O homem que consegue adentrar no Santo dos Santos, ele é notado dentro da sua igreja. A irmã que consegue entrar no Santo dos Santos, ela é notada nas reuniões de senhoras. O pastor, o diácono, que eles têm a ousadia de entrar no Santo dos Santos, as igrejas desses homens prosperam. Vidas são salvas, são batizadas, os dons espirituais, as suas reuniões são ministradas pelo Espírito. Então deixa bem claro, o próprio ensinamento de Jesus, sim, o véu do templo está aberto, se rasgou de alto a baixo. Mas isso não quer dizer que todo mundo pode entrar, senão banaliza, senão vira bagunça. Não é assim que funciona. O ensinamento para a entrada continua o mesmo. E nós temos isso na Arca da Aliança. Os ensinamentos estão na palavra. Se você não realmente está aberto, profeticamente falando, mas não é qualquer um que entra. Porque quem tenta entrar de qualquer forma morre. É esse o ensinamento da palavra. Então, eu espero que possa ter ajudado as irmãs em entender o que é o profético. O profético é aquilo que é extraído do histórico para os nossos dias de hoje. E o ensinamento de Jesus foi exatamente esse. A vós é dado a conhecer os mistérios da palavra. Os mistérios da palavra. É por isso que muita gente lê, às vezes não compreende. Conversando com uma irmã e ela comentando a respeito de uma experiência que a sua filha jovem está tendo. O Senhor começou a despertar ela para a leitura da palavra. E o que ela está fazendo? Os mistérios estão sendo revelados e ela anota, ela escreve. E ela me diz que ela tem medo de perder. Exatamente, é por isso que ela anota. Porque quem anota nunca esquece. Então assim, se você quer realmente alcançar os mistérios da palavra, você tem que viver em santificação. Você tem que jejuar, orar, abrir mão dos cuidados desta vida. Porque aí você vai ver a semente da palavra entrando, germinando no seu coração, crescendo e frutificando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.